Bom, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seguindo o nosso bordão aqui do podcast Vozes do Tênis. Mais um episódio, e eu sempre gosto de episódios leves. E hoje eu estou aqui com a Cris, responsável pela toda a parte de dança. Me corrija se eu estiver errado, você está com o balé e ginástica rítmica. Isso mesmo. Bacana. E o Fábio Torina, né, que está com o tênis, que vai contar aí uma história muito bacana para a gente aí, do tanto que esse esporte evoluiu. E o Fábio Torina, além de tudo, é músico. Tem uma banda. Aliás, vamos acelerar aqui, porque hoje ele tem ensaio da banda, né? Então, ele joga tênis e faz a festa do tênis também depois, né? Então, legal. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que esse talvez seja um dos maiores trunfos que a gente tem hoje é tempo. Então, desde já agradeço vocês estarem aqui com a gente, né? Então, tá bom. Você é vocalista ou o que você faz na banda? Eu tento não atrapalhar. Isso já é ótimo, hein? Isso não é verdade, viu? Eu falava isso para minhas equipes no banco. Enquanto eu não atrapalhar vocês, já está ótimo, né? Agora, numa banda, não sei como funciona não atrapalhar. Né? Sabe que esse foi mais um dos presentes que o clube me deu, né? Uhum. Eu posso contar um pouquinho aqui. Na verdade, eu não comecei com a música no clube, mas a banda que a gente toca sempre teve 50% dos integrantes da banda sócios do clube, né? Que legal. Desde quando a gente começou até agora, que já estamos indo para 4 anos aí. Qual o nome da banda? The Six hoje. Ela já foi TC Banda, né? Uhum. Mas faziam muito associação quando a gente ia para outros lugares. Não que a gente não quisesse, a gente queria mesmo, né? Uhum. Que fizesse ali uma coisa de ligação com o clube, né? Que, a gente é sócio, a gente ama aquilo, a gente quer que o clube vá cada dia melhor e que seja por música, por tênis, não importa. Mas assim, rapidinho, meu pai sempre teve instrumento em casa, sempre mexeu com música, até esse ano, em uma das visitas que eu tive lá com ele, tive a grata surpresa de ele me contar várias coisas da juventude dele. E eu fiquei assim, meio pé da vida. Eu falei assim, pá, cadê esse registro? Cadê a foto? Cadê o vídeo? Cadê tal? Então, é uma das coisas que hoje eu me preocupo com a banda, que a gente precisa registrar algumas coisas. E aí, na pandemia, me despertou essa vontade de começar a fazer alguma coisa, que a gente estava todo mundo trancado ali, né? E passei num estúdio pequeno que começou aqui em Campinas, e foi engraçado que eu falei pro cara, eu quero fazer alguma coisa. Uhum. Ele falou, você é bom no quê? Eu falei, nada. Tá que nem eu tô fazendo aula de violão. Então, cara... Eu não sabia nem tocar campainha, cara. Eu tô tentando agora. E aí, por sugestão dele, ele falou assim, então, você já testou cantar? Você tem um vozeirão, sua voz é alta, você tem um grave bonito, um harmônico bonito e grave e tal. Eu falei, se você acha isso, é porque você que é o dono da escola aqui, deve ser. E aí comecei, tive uma felicidade, uma sorte do tamanho do mundo de encontrar um cara sensacional, que é meu professor de canto até hoje. Eu me dedico, estudo aí pelo menos 3 vezes na semana com ele. Que legal. Então, uma dedicação bem grande aí, por vários motivos, né? E aí, logo no comecinho ali dessa aula de canto, encontrei com os amigos tenistas no clube. E aí, você tá cantando? Eu toco, já tive banda. O outro, eu também toco isso, eu também já tive banda. Vamos tocar? Vamos. E aí começou, e surgiu, e, é muito legal. A gente se encontra aí, pelo menos quinzenalmente, tendo show ou não para fazer. A gente vai pro estúdio para ensaiar, ou para se ver, para conversar. É legal, a música é sensacional, né? Sensacional. E com o tênis, como é que é? Vamos falar de tênis, né? Não, eu acho que faz parte disso também. A música também faz parte. Sem dúvida, né? Mas como é que foi o teu início de relacionamento com o clube? Eu comecei a trabalhar em Campinas mais ou menos no final de 95 para 96. E até 2003 para 2004 eu ia e voltava todo dia. Paulistano? Não, eu morava na cidade do interior aqui, Santa Bárbara do Oeste. Sim, pertinho. Pertinho de Americana. E aí chegou uma hora que a Dom Pedro e a Anhanguera fez eu tomar altitude e falar, olha, não dá pra... Virou avenida, né? E além do risco, né, que corria todo dia, né? Você vai embora no final da tarde, aquele trânsito intenso, as rodovias ainda não eram o que é hoje, né? 97, 96 aí. Tinha um risco muito grande, eu tomei a decisão de vir embora para Campinas. Foi uma decisão muito acertada, porque eu pude proporcionar para minha família uma vida diferente, né? Principalmente para minha filha em questão de estudo, né? Aqui apresentavam coisas muito melhores e muito maiores do que tinham na cidade interior, cidade menor. Hoje eu acho que até tem, mas na época não. Então isso para mim foi muito gratificante e a maior certeza que eu fiz uma escolha certa.
E eu já jogava tênis lá, cheguei jogando aqui, eu tinha uma referência, porque nesse período que eu ia e voltava todo dia, eu ia na hora do almoço fazer academia aqui, fazer musculação, ginástica, e conheci muito lá o pessoal da família Tela lá, fiquei muito amigo do Marcelo, principalmente. E aí quando eu cheguei aqui, o primeiro lugar que eu fui foi lá para a academia dele e tal, e eu queria treinar com ele não tinha os meus horários com eles, não batia, eu queria ter disponibilidade. Ele falou, não, cara, se eu vou apresentar você para um cara que você vai... que está no nível de bater com você, de treinar com você. E aí eu conheci o Johan, o Yuki, em 2003 para 2004 também. Se vão 25 anos aí, 20 anos, né, praticamente, treinando com o cara 2 vezes por semana e ainda ele não conseguiu me arrumar, cara. Mas você foi disputar um campeonato pelo clube esses dias, Disputa, que eu me lembro do domingo de manhã. Na verdade, desde que eu vim, eu já entrei para tudo que o clube fazia, nos interclubes. Então, mas só para contar um pouquinho, aí fiquei lá com o Tela, fiquei lá com o Yuki um pouco, e aí lá, eu treinava com ele lá no clube, na academia que ele tem ali perto do Galeria. E ali era só quadra dura, né? Era só quadra de cimento, né? E eu queria treinar no saibro, porque eu ia jogar torneio aqui na região, ia jogar torneio até no tênis, quando tinha o circuito campineiro, que era a Liga Campineira, e era jogar só no saibro. Pô, treinava na Lisonda, na dura e tal, jogava no saibro, aí o Johan falou, fica sócio do clube. Sim. E assim foi, cara. Eu fui pra lá e fui jogando, aí passei a treinar no clube, não mais lá no Tela, pelo saibro, pelo Johan que tava lá dentro também. E aí foi até que mais ou menos lá, já tinha um ano da primeira gestão do Gustavo. O Rodrigo Piccolotto era então o diretor adjunto de tênis. E o Rodrigo até hoje foi um grande parceiro, assim, me colocou numa trilha de entender tudo isso que a gente vive aqui hoje. Tem uma cabeça sensacional, sabe muito de tênis. É muito querido lá no tênis de clube, pro pessoal lá que ele cativa para jogar lá nos finais de semana, que ele joga. Mas ele tem uma vida muito corrida, cara. Ele sai aqui de Vinhedo, onde ele mora, para ir trabalhar em São Paulo todo dia e chega à noite. Então, o tempo que ele tinha era final de semana, aí final de semana ele tem o direito de jogar o tênis dele, de fazer a criação dele, e ficava com um tempo um pouco escasso para cuidar de tudo que tinha que cuidar do departamento, né? E da pasta. Aí o Gustavo pediu para eu dar uma ajuda para ele no começo. Eu entrei lá ajudando ele, a gente foi evoluindo. Cada dia mais o Piccolotto foi dividindo coisa comigo também. De novo, ele é um cara sensacional, cara, para isso tudo. E fomos indo, cara. Fomos indo. E aí a gente começou a fazer algumas transformações muito significativas no departamento. Os professores que a gente tem hoje a gente aumentou mais o Serginho. Agora o Rian, que era rebatedor, né, entrou lá como pegador de bola, agora ele é professor também. Que bacana, isso que é legal, né? Nossa, Fábio, que legal. Cara, assim, o Gustavo gosta muito dele, sempre pegou no meu pé, precisamos fazer esse menino aí crescer, e ele fez os cursos aí na Confederação, na Federação Paulista aí, tanto de arbitragem quanto alguns de captação mesmo como professor. Ele vai muito bem com criança. Que legal. Com o convívio que ele teve ali com o Miguel e com o André, ele se adaptou muito com isso, ele enriqueceu muito, ele vai muito bem com criança e agora tá no corpo aí dos professores, né? Que bacana. Prata da casa. Exatamente. E logo que que eu passei a fazer isso também, eu e o Rodrigo, a gente conseguiu regularizar uma parte lá do Johan, que estava ali pendente. O Gustavo, ó, vamos arrumar, a gente conseguiu arrumar, começamos a acertar, então ele tá lá no corpo lá desde então. E logo depois a gente veio o Serginho também, começamos aquela coisa de diminuir fila, né? Que tinha sempre uma fila gigante, ainda continua, mas agora de um jeito diferente. E a gente tá falando aqui de paz e tal. É difícil até de mensurar como é que as coisas todas acontecem, que a gente só participando e vivendo realmente todo dia. Né? Eu dedico aí algumas horas do dia para estar lá no clube, todo dia da semana. E aí você começa a enxergar com uma profundidade maior tudo isso, né? Um exemplo assim, cara, que algumas ações que não tem nada a ver com o esporte, nada a ver com o tênis, mas acaba trazendo tenista pro tênis, pra quadra, né? Pro clube. Aquela sala do co-work trouxe um monte de tenista pra gente. Que legal. Olha só como é que é eu tive lá esses dias e eu vi um pai chegando lá pedindo para colocar o nome na fila lá, perguntando os horários disponíveis e tal.
E aí caiu a ficha de mensurar isso. Por quê? Ele vem, né, passar o dia ali trabalhando no co-work, ou uma tarde, ou algumas horas, possivelmente porque ele está com o filho fazendo alguma atividade no clube. Sim. Ou natação, futebol, dança, seja o que for. E aí, se ele tem alguma afinidade ou vontade de jogar o tênis, ele fala, pô, peraí, eu consigo tirar aqui 40, 50 minutos, 1 hora do meu trabalho aqui, pode ser 3 da tarde, 4 da tarde, horário que tem disponível, eu vou tentar. E aí a gente começou a perceber que o co-work começou a trazer gente para jogar tênis. Sim. Olha, que legal. Então, assim, é difícil. Quando eu falo que vem tanta coisa de tanto lado, de todo jeito, que é difícil você mensurar tudo que traz pro clube de gente para fazer esporte. Sim. Eu vejo também, o tênis tem tanto porque como eu não jogo, eu não desço tanto, né? Mas você percebe isso da academia também, né? Sim. Da academia, enfim, a pessoa às vezes o filho está numa tarefa, ele vai lá, tem o almoço, né? Então tem esse aconchego para quem está de fora. Né? Mas assim, a gente consegue né, eu falo com essa profundidade de estar lá, a gente consegue ver muita coisa, né? Eu treino tênis lá com a equipe competitiva, que a gente joga os interclubes aí pelo clube, e na hora do almoço, a gente treina segunda e sexta, tem um treino lá para... Eu falo, pô, mas será que só eu que vou lá, mais o pessoal do tênis, né? O clube vai estar vazio. Cara, não, cara, eu chego lá, tem um monte de gente entrando para nadar, academia, um monte de gente que vai na hora do almoço. Então, assim, o clube consegue, de alguma forma, atrair um monte de gente lá para dentro, de formas que a gente não mensura. Eu estava conversando com o Celso ontem, salvo engano, o número de pessoas chega a ter 1.700 pessoas por dia no tênis, na sede, catraca, que mede, né? E dessas aí, praticamente 60% frequenta a academia também. Excelente. Né? Então é um público Sim, representativo. É a maior frequência do clube hoje, sem dúvida, é a academia. Sim. No tênis a gente tem hoje cadastrado no departamento praticamente 1.000 tenistas. Em aulas, diretamente, a gente, quando assumiu lá atrás, tínhamos 143 e tinha muita aula individual e tal. Aí a gente fez um cálculo rápido, assim, olha, vamos mudar para aula em grupo, porque se a gente conseguir colocar 3 pessoas a mais em cada um dos horários, nós vamos sair de 140, arredondando para 150, vamos mudar para 600. E para nossa surpresa, a gente está com quase 800. Que legal. Isso é um salto absurdo. Tivemos resistência no começo, sim, porque as pessoas estavam acostumadas com aquela coisa da aula individual e acharam que iam perder qualidade e tudo mais. E hoje a grande maioria, se você falar que você vai voltar para a aula individual, eles não querem, porque ficou divertido, ficou competitivo, eles ganharam um monte de amigo que eles não conheciam. Eu ia falar justamente isso, né? Você trazer cada vez mais o sócio para para conviver. Sim, né? E aí a gente começa com uma coisa que eu comecei a falar lá atrás, falar, olha, que isso acontecer, nós vamos ter um outro problema. Problema bom. Que nós vamos ter que arrumar quadra para essas pessoas jogarem. Sim. Fizemos uma medição agora, porque nós ficamos com dúvida um pouco nos feriados, nas pontes dos feriados, o que a gente fazia, né? E aí falei, vamos testar, né? A melhor forma é testar e entender, vamos ver os números para a gente entender para os próximos o que a gente faz. Aí nós tivemos no 1º de maio, fui na quinta, sexta, sábado e domingo. Pegamos na segunda-feira o Let's Play para entender o que foi. Das 7 da manhã às 9 da noite, com exceção do domingo, acabou um pouco mais cedo, mas inclusive até no sábado, foi na ponte do feriado ali, das 7 da manhã às 9 da noite, nós tivemos aqui na cidade, no Cambuí, todos os horários, em todas as quadras, tomados. E aqueles horários que não tinham gente jogando, que é tipo 1 da tarde, 2 horas da tarde, que tem o sol que é forte e tudo mais, todo jogado. Aí eu falei, beleza, muito bom, legal, tomar uma decisão certa. Vamos aprofundar nisso tudo? Quem veio jogar? Quem são as pessoas que vieram? 50% mulheres. Que isso é um número extremamente fantástico, que a gente nunca teve. Então, assim, a hora que eu olho para aquilo, e aí uma quantidade de crianças também que jogaram, em alguns, não todo, mas em alguns horários, mulher estão dividido aí em todos os horários, mas as crianças nos horários específicos, ali tinha uma quantidade grande de crianças, e no clube de campo também. Não teve essa totalidade de uso de quadra, até porque a quantidade de quadra é maior, né? Temos o dobro de quadra lá do que nós temos aqui, né? Mas lá de final de semana é bem muito cheio, concorrido, né? Porque eu vou aos finais de semana, eu vou pro clube de campo. E lá em breve vai ter mais uma quadra, né? Tá. Acho que a quadra 7. Na quadra 7, né?
Tinha Mas- uma tendência de... Mas você sabe, Fábio, isso que você está falando, né? Do co-work, dos pais levarem os filhos e a gente trazê-los para outras modalidades. É um fato. Sim. Porque você vai levar seu filho, aí você fala, poxa, vou na academia, eu vou jogar um tênis. Cris, nós passamos agora o Dia das Mães, né? Eu tô lembrando um pouquinho assim, ó, do Dia dos Pais do ano passado. Ano passado a gente fez assim no Dia das Mães. Então assim, ó, durante a aula, a semana toda, as mães podiam, sendo tenista ou não tenista, elas podiam ir junto com seus filhos e fazer a aula lá junto com o filho a semana toda. Tá. Então, se a criança tinha 2 aulas na semana, a mãe podia ir 2 vezes na semana, lá no horário do filho, e fazer a aula junto com o filho. Tá. Foi um sucesso. As mães adoraram, tal. Pro Dia dos Pais, a primeira ideia era de fazer igual. Eu falei assim, pô, mas como é que nós vamos tirar um pai, às vezes 2 horas da tarde, no trabalho ali? Não que a mãe não trabalhe, mas a gente sabe que a mãe tem uma diferença ainda, né? E aí, assim, a gente não fez propaganda, a gente não colocou nas redes sociais, a gente não colocou lá. A Michelle ficou brava, falou, pô, cara, falei, Michelle, nós estamos fazendo um teste, né? E só avisamos os alunos, assim, ó, sexta-feira você traz seu pai para bater bola aqui com você durante 1 hora depois do expediente. Tá. Marcamos horário lá acho que era das 7 às 8. Lotou. Não é que lotou. Nós tivemos que dividir em 2 turmas, porque não cabia todos os pais numa Que turma só. legal! Aí, tá vendo? Aí, e assim, sem fazer nenhuma propaganda, usando as crianças como termômetro, assim. Tem vídeo, tem foto disso tudo, assim. Foi um absurdo de gente que chegou. Tá. Né? Então, dividimos em 2 turmas e ainda assim tivemos que fazer algumas coisas que dê certo em um grupo muito grande, porque a quantidade que tinha ainda por pessoas nas 2 quadras de saibro lá embaixo era muito grande. Tá. Era muito grande. Olha. Então, assim, qualquer atividade que envolva criança e pai sempre vai ser um sucesso. Sempre. Falando um pouquinho lá no tênis de campo, a gente colocou o aplicativo, tem um tempo aí, a gente, no final do ano, fizemos uma reavaliação de como é que ele foi, tivemos algumas ideias, chamamos alguns sócios, acho que o Fábio Piscinato participou disso, para dar palpitar, ele trouxe as ideias dos sócios lá de Souza, o que eles queriam e tal, né? E começamos com um jeito diferente do Cambuí. Aqui a gente tem reservas por 1 hora, e lá, pela quantidade de quadras ser maior, a gente colocou uma extensão lá de 1h30. Tá. Porque a gente tinha um problema que às vezes estava cheio e o sócio não queria ir para lá, assim, eu vou daqui fazer uma viagem, né? Que eles chamam de viagem. E para ficar só 1 hora, né? E aí a gente estendeu, já está funcionando e teve boa aceitação, tá bem legal também. Então, assim, eu acho que a gente criou várias ferramentas e várias coisas aí que vão ficar aí para sempre, né? Lá em Souza também a gente mantém as equipes competitivas lá da molecada, lá temos 2 divisões, dos menores e dos maiores, de 7 a 9, até 10, depois de 10 a 12, 13, que estão aí sendo preparados aí para competir pelo tênis, já estão competindo nas categorias deles, jogam torneios federados aí de acordo com a idade, de acordo com o nível técnico que eles têm. E tá indo legal, cara, tá bem bacana. Daqui a pouco a gente deve ter novidade aí de algum se despontar, enfim, de campeonatos importantes, né? Sim. Nós tivemos, na verdade, né, nos adultos foi uma grata surpresa, né? No final de 23, quando a federação fechou os números do Campeonato Paulista de Interclubes, né, de disputa entre clubes, a gente chegou a ficar em 6º lugar. Que bacana. Só que você pensa, né, você pensa que quem está na nossa frente os clubes tradicionais de São Paulo, que tem um poder financeiro e de organização muito grande, muito tradicional, né? Então, à nossa frente ficou Pinheiros, ficou Paulistano, ficou Paineiras do Morumbi, eu acho que Hebraica e Monte Líbano. A gente tinha nós. Top 5. Mas do interior, a gente ficou em primeiro. Do interior, a gente foi o primeiro. Ficamos, naquele momento, a gente ficou até na frente da Hípica, ficou na frente do Clube Campo Piracicaba, que é outra potência, que está toda hora disputando. E isso foi pelos números que os adultos fizeram, né? As equipes de 39 anos, de 45 anos. E isso foi muito legal, foi muito gratificante. A federação mandou troféu pra gente.
eu vi que a alegria do Gustavo foi contagiante com isso tudo, porque a primeira coisa que ele me pediu lá, quando ainda estava eu com o Picoloto, ele falou assim, cara, o clube precisa voltar a ser federado. E o clube não estava federado, né? Ele falou, cara, isso aqui nós temos muita história para contar e tal. E aí, para nossa surpresa, né, na festa da federação, a federação chamou os 10 clubes que fundaram a Federação Paulista há 100 anos atrás. Então, nós fizemos 112 anos agora. Então, com 12 anos de vida aqui, a gente participou lá para fazer a fundação e aí chamou os 10 clubes lá e isso causou, né? Eu estava lá na hora, eu vi que causou, assim, um desconforto para os clubes que não fizeram parte desses 10, né? Eles chamaram de elite, porque, porra, um clube potência e tal, como é que esse pessoal lá no passado não pensou em participar disso tudo, né? Agora já foi, né? Já foi. Já era. Já era, foi nós. E Toninho, você traduzisse um pouco em números, né? Você, de 3 anos atrás, quanto que você tinha, Então, quanto tem hoje? A gente pensar em escolinha, pensar primeiro em corpo de professores, né? A gente praticamente tinha 2 professores. Hoje a gente, com a entrada agora do Rian aí, nós estamos com 6 professores. Então isso já eleva o número para poder oferecer para o sócio uma quantidade de horários maior. Saímos de 143 alunos para casa de 700 e alguma coisa. Isso muda toda semana, porque um entra, outro sai. Mas a minha última contagem aí, nas semanas anteriores, 743, somadas escolinhas, com competitivo e tudo mais. Temos hoje, das equipes competitivas, se eu não estou enganado, com as crianças juntas, são 16 equipes competitivas. Cada uma com pelo menos 4 atletas. Então, e a fila, por incrível que pareça, ela nunca para de crescer. Crescer ela não cresce mais, mas ela tem um número ali, que fica ali também flutuando, né? Um pouco menos, um pouco mais, depende das semanas. O que acontece... Na medida que você vai trazendo, a pessoa vai vendo a evolução do que está acontecendo, a tendência é que cada vez mais pessoas queiram entrar. Sim, né? claro. Natural, né? A fila, pessoal, ela existe e eu acho que é um desafio para a gente, mas para que o sócio entenda, né, que eu acho que eles vão estar vendo esse podcast, é assim, a gente tem horário e quadras, que se ele quiser começar hoje a fazer aula, ele tem. Exemplo, tem vários horários no clube de campo. Aqui é um pouco mais complicado, que a gente só tem 3 quadras, e eu também preciso deixar uma certa disponibilidade para o sócio usar, Poder né? jogar, né? Poder jogar. Então, às vezes, ele vai lá na fila, ele coloca lá, eu posso terças-feiras às 5 da tarde. Então, é muito específico o horário dele, né? Essa flexibilidade, quando não tem essa flexibilidade, é muito difícil realmente disso andar. Ele acaba andando com o tempo, mas ele demora um pouco mais. Agora, se chega lá com a disponibilidade de poder ter 1, 2, 3, 4 horários que dê certo, a possibilidade de ele começar muito rápido a fazer aula é certa. Isso é bacana. É certa. Né? Até uma propaganda aí, ó, nós estamos com vários horários lá no Clube de Campo. Alguns grupos que caberiam mais pessoas, em alguns horários já fecharam, mas caberiam mais gente para compor esse grupo. E possibilidade de formar novos grupos em novos horários lá. Então, é uma boa opção para quem quer começar agora aí, começar pelo Clube de Campo. E aí, com o tempo, ele pode pensar numa transferência depois aqui para a cidade, dentro daquele horário específico que seja bom para ele. Né? E Tonina, explica um pouquinho como é que funciona o ranking. O ranking hoje, a gente usa a plataforma do Let's Play. Tiveram 2 coisas, Paulo, que a gente não quis inventar. Talvez a palavra seja mais certa, foi isso. Foi ranking e aplicativo para reserva de quadra. Então, eu conversei muito com o pessoal lá do Let's Play. Eles foram prontamente, vieram no clube várias vezes fazer reunião com a gente entendeu. E a pergunta que eu fazia sempre para eles era assim, o que está funcionando? O que os outros clubes usam? O que as academias usam? O que o condomínio usa? Para quem que vocês vendem essa plataforma? Quem que usa essa plataforma? E eles foram mostrando para a gente os clubes que usam, né? Então, tanto o nosso ranking quanto a nossa plataforma de reserva de quadra, se eu não me engano, o ranking tem 80 clubes que usam igualzinho da gente. Então. E a plataforma de reserva são mais clubes, são 130 ou 140 clubes e academias que usam exatamente igual, a gente não mudou nada.
na plataforma de reserva, fizemos algumas pequenas adaptações ali para a nossa realidade, né? Porque como a gente tem 2 sedes, é diferente de eu ter 10 quadras num lugar só. Quando você olha o total de quadras, você tem que levar em conta que uma está mais distante da outra. Exatamente, né? E tem sócio que tem dificuldade, né? Quem mora lá perto não quer vir para cá, quem está aqui não quer ir para lá, então fica isso tudo. E o ranking hoje funciona com a plataforma Let's Play. Então você é sócio, você vai lá, se cadastra, tem uma página lá só do tênis, né? Só para sócios do tênis, que tem que ser aprovado lá pelo departamento, ou o André ou o Ramon lá que vão autenticar isso. E ele vai escrever de acordo com a categoria dele. A parte técnica sempre vai passar pela avaliação dos professores, aí não é com a gente, o administrativo, é realmente com... Sim. Normalmente é o André e o Yuki que falam isso, e se for algum aluno do Miguel, dos outros professores, eles também vão dar indicação para a gente. Olha, acho que esse atleta tem que estar em tal categoria. Então a gente tem categoria A, que é para a turma mais forte, a B e a C, o feminino agora igual. O feminino era um só, abrimos em 2 e agora já estamos na terceira permite versão. O nivelamento, né? Exatamente. O A joga com A, o B com B, C com C, né? Não tem um degrau tão grande entre uma categoria e outra. Sim. Então tem 2 coisas muito legais do ranking, né? Que você tem garantido que você vai jogar pelo menos 2 vezes por mês com os adversários que estão ali no ranking. Você vai fazer seus pontos, vai subir, vai descer. Eu vejo que vai chegando perto do dia do sorteio, causa uma ansiedade, o pessoal começa... Que legal. Olha, que dia que vai ser que dia que vai ser o sorteio, eu quero saber com quem eu vou jogar. E dentro do aplicativo também tem uns horários específicos já reservados para o ranking, para não competir muito com o uso do sócio. Muito legal isso, foi ideia do Let's Play mesmo fazer isso com a gente. E funciona. E a outra coisa é quando vai chegando no final do fechamento do ranking, né? Que a gente faz 2 vezes por ano, em cada fechamento de cada semestre. Os top 8 lá disputam entre eles quem será o campeão do Finals, né? Que é um termo usado na ATP. Que também, assim, é ansiedade e um frisson gigante, porque, olha, eu tô em 6º, mas tem 2 caras aqui que podem me passar, ou eu tô lá em 10º, mas se eu ganhar 2 jogos, nesse mês aqui, talvez eu consiga classificar entre os 8 ali, e a disputa final dos 8 ali é muito legal, muito legal. E nesse mesmo formato, a gente também tem o pessoal da Raquetinha, né? Que tem movimentado muito aqui o Clube da Cidade, nos finais de tarde e final de noite. Começou um ranking agora desse primeiro semestre, começou aí tem 2 semanas, e com recorde de inscrição. E uma coisa que está me chamando a atenção muito, tanto na Raquetinha, quanto a gente está com inscrições abertas para o torneio de duplas interno da gente, né? Tem as categorias masculino, feminino. Sim. E a categoria, o bate-olho hoje me chamou a atenção, que a categoria que tem mais gente inscrita é a categoria mista. Ai, que Para legal! minha felicidade, né? Porque eu bati o olho lá, eu vi marido e mulher, alguns. Que legal. Não sei se isso vai acabar bem ou mal. Vai acabar bem, vai acabar bem. Sim, a gente sempre espera que acabe bem, né? No máximo uma discussão, vai. Mas sim, cara. Então, assim, são tantas transformações legais que têm acontecido e tal, assim, que tem hora que é difícil ali de ouvir algum desaforo, algumas coisas que a gente tem, algumas observações, como você bem coloca. Sim. A gente aprende, né, Fábio? A gente Sim, aprende. mas é muito gratificante ver essa transformação toda, isso tudo acontecendo. E benchmark é uma coisa super importante, né? Você fez um comentário também com relação à quantidade de quadra vis-à-vis a quantidade de sócios, né? Sim, Queria que você comentasse um pouco disso sim, também. Me chamou a atenção que, assim, com essa coisa de jogar interclubes, eu tenho um amigo aí que a gente se encontra bastante nos torneios de raquetinha, no tênis também um pouco, algumas vezes, que é o Alexandre Cevar. O irmão dele foi um grande jogador, ganhou Challenger aí no mundo, foi jogador profissional. O irmão dele foi um pouco melhor que ele, se eu não estou enganado, eu acho que o irmão dele foi 70 no mundo de dupla. E ele é o chefe da coordenação total do tênis lá do Circo Militar de São Paulo. A gente sabe que o Circo Militar é uma coisa muito rígida, né? As regras são muito bem definidas e muito certas e muito bem cumpridas. Então eu achei que ele seria uma boa referência para eu conversar com ele. Foi uma oportunidade que nós fomos lá jogar, encontrei com ele e fiquei ali acho que 1h30 falando com ele. E aí eu quis saber um pouco dessa relação, né? A gente tem hoje aqui no clube 8.000 sócios aproximadamente, eu falei aqui anteriormente, então próximo de 1.000 tenistas cadastrados. Nem todos esses 1.000 são ativos de todo dia jogar, mas
Eles estão... Estão passíveis. É o né? número, Sim. né, para a gente trabalhar. Então, se eu pegar a quantidade de quadra que a gente tem e dividir por isso, eu vou chegar num número aí praticamente próximo de 100 por quadra. Né? Quando eu vou para um clube igual aquele, ele tem 30 mil sócios, 2 mil tenistas para 6 quadras. Então, nós estamos numa situação confortável. Aí eu quis entender se era só ele ou qual era a realidade dos clubes perante a nossa. Se a gente está apertado, se a gente está confortável, qual é a situação? Porque assim, a gente não para de pensar em coisa nova, em evolução, Sim. e a gente vai querer fazer outras coisas que sejam bacanas. Aí eu pedi para a Federação Paulista me mandar essa relação. Quantos tenistas tem por clube versus quantidade de quadra. O nosso aqui está na faixa de 100. Nos clubes grandes de São Paulo e alguns aqui no interior, nós chegamos a 360. Então nós somos num número muito confortável. Muito confortável. É importante que o sócio tenha esse dado, né? Porque eu falo que contra números não há argumentos, né? Então acho que você tem aí realmente uma relação. E estamos comparando coisas iguais, né? Não podemos comparar o Pinheiros com o tênis clube. Não é outra realidade. Não é É outra realidade. Mas olha que número legal. Perguntei de ranking. Né? Desses 2 mil, quantos jogam ranking? Aí ele falou, tá vendo esses caras que estão jogando interclubes aí? Não são os mesmos que jogaram ontem. Para situar, nós jogamos interclubes aqui em casa contra um outro clube no sábado, ganhamos e fomos jogar, acho que era quartas de final, semifinal, contra eles lá no domingo, né? O que ele quis dizer para mim que o que jogaram ontem não é o que estavam jogando hoje? Porque tem tantos sócios para jogar ou interclubes ou ranking que o cara ganha um jogo e ele não pode jogar o próximo porque ele tem que dar lugar para gente. Não pode dar continuidade. Outra pessoa que está na equipe. Quer dizer, a Isso dupla aqui que jogou com você no sábado e teoricamente jogaria no domingo não é a mesma. Tá? Porque tem mais gente na equipe e tem que ceder o lugar, coisa que com a gente que não acontece. O cara que jogou no sábado é o mesmo que vai manter a equipe, porque é uma equipe e vai manter para o outro. E aí perguntei, tá, mas onde é que o ranking entra isso aí? Ah, esses caras, eles têm que ser os melhores do ranking. Senão eles não vão entrar na equipe. Entendi. E por que, né, dando continuidade, aí, né, tá, mas Ale, mas me fala tudo isso. Ele falou, ó, ranking é assim, ó, eu tenho 1.000 pessoas que jogam ranking, só pode usar 3 quadras para disputa do ranking. Eu falei, cara, não cabe. Eu falei, se você começar aqui 5 da manhã e for até meia-noite, eu falei, não cabe a quantidade de jogo que tem. Ele falou, mas tem um detalhe. De novo, círculo militar, rigoroso e cumpridor de normas. Aqui a gente joga 2 sets inteiros, se empatar tem mais um tie-break de 10 pontos. Lá são 2 sets até 4 games, se empatar 3-3 é um tie-break de 5 pontos, se empatar 1-1 de 7 é um tie-break normal até 7. Esse jogo tem que obrigatoriamente ser cumprido em 1 hora. Se os jogadores não conseguiram cumprir esse 1 hora, o resultado não é válido, ou seja, nenhum pontua, é como se fossem os dois tomassem um WO. A partir do dia que sorteou, eles têm 10 dias para cumprir o jogo. Aqui a gente tem 1 mês. Tá. Então eu falo que a gente está numa situação confortável. Existem situações que a gente precisa melhorar? Sem dúvida, todo dia vai ter. Né? Mas esses números foram muito bons para eu entender muita coisa, muita coisa. Eu falo que a nossa equipe de professores também, cara, o André Cervelati é um cara assim, excepcional, extremamente organizado. Muito coerente com tudo que faz. Eu estou falando isso porque ele é o coordenador, né, dos professores, é o coordenador da equipe. Voltando, né, a gente tem profissionais excelentes dentro do clube. Acho que o André é um cara que estava ali meio escondido, a gente está dando oportunidade para ele todo dia. E eu falo para ele, André, faz, cara, faz. Porque é você que tem que voar aqui, né? O departamento é seu, você tem que fazer tudo voar aqui. E ele tem correspondido muito bem, junto com a equipe dele, né? Você vê a capacitação que ele colocou aí pro Rian de virar professor. Cara, isso é fantástico, fantástico. Que bacana, muito bom. É contagiante te ouvir. Estou até com vontade. Eu fui ao médico hoje, com 6 meses de cirurgia do tendão de Aquiles, eu posso voltar a fazer esporte. Vou pro tênis, eu acho. Mas, tem horário, vou mas, lá pro campo. Sabe uma coisa assim, né? Vendo o Fábio falar e agora eu falando para você que quando você está do outro lado, você vê outras coisas, mas eu acho que é super assim importante a gente valorizar
a equipe que trabalha com a gente. Sem dúvida. Isso. Porque eu sempre falo assim, uma laranja ruim contamina a outra. Sim. Então, a gente tem que saber, a gente que é o líder da equipe, a gente tem que saber o que é bom e saber liderar. E reconhecer quando você vê que é uma família, né? Sim. Então, eu acho que isso é bem importante. E os testes, né, Cris, vêm pra gente, né, toda hora, né? Toda hora. Nós estávamos falando aqui um pouquinho de Outubro Rosa, antes de a gente começar, né? O cabeça desse Outubro Rosa sempre foi o André. Tá? Ele tem uma paixão aí por esse evento contagiante, usando a palavra do Paulo aqui. E a gente começou com 40 mulheres. Chegou no outro ano, aumentou um pouco. Esse último ano, eu falei, André, né? A gente começa a discutir aí antes, né? O que a gente vai fazer e tal. Eu falei, André, precisamos mandar fazer as camisetas, que esse ano foi uma patrocinadora legal que deu a camiseta, foi uma camiseta muito bacana, a mulher adorou e tal. E eu falei, André, eu tô com prazo lá, você já fechou as inscrições e tal? Ele falou, já. Eu falei, quantas são? 120. Eu falei, André, não estão preparados para isso. Não. Ele falou, estamos sim, pode deixar que eu dou conta. Eu falei, tá bom, você falou. Não, eu fui nessa festa o ano passado, eu nem sabia que tinha, o Fábio me convidou. Eu adorei, foi demais. Mas... Foi uma festa deliciosa e as mães levaram os filhos, né? Tinha marido, foi muito legal. Muito legal. Mas o que eu falo que eles estão prontos e são competentes, que é que quando acontece isso, eles se organizam, os professores, o André na coordenação, e dão conta disso tudo com folga, sabe? Posso dizer que com folga. Então, esses testes são muito bacanas para a gente entender quem são os profissionais que estão com a gente. A equipe, né? A gente também depende da equipe, né? Porque estar comprometido, né? Hoje é tão... A gente escuta, né? Pelo menos, que é tão difícil hoje você encontrar pessoas comprometidas, né? E às vezes ele está fazendo um pouco a mais até do que a função. Sim, né? sim. Então, esse a mais que é o diferencial, né? Claro. E a gente só consegue explorar, acho que um ponto que vocês dois convergiram, né? É liderança. Sim. Né? Eu não posso deixar de passar um comentário Claro. também. Nós estamos falando um pouco de paixão, de competência profissional. Eu quero colocar um adendo também para o nosso professor Johan, né? Tu conhece ele pro Yuki aí. Sim. Conhecimento que esse cara tem de tênis e de treinamento e de entender muitas coisas. Eu falo que poucas pessoas, poucos clubes têm um profissional dessa capacitação. Então, quero aqui louvar também que na parte competitiva ele que está mais à frente, que comanda, que está ali todo dia nos treinamentos competitivos, vai viajar com o atleta aí quando ele tem disponibilidade, quando ele pode, quando ele quer também. Tá junto. E, cara, é muito significativo, né? Esse sucesso que nós tivemos nas competições aí, obviamente que a equipe toda faz parte, mas ele sobressaiu aí na hora de, dentro da quadra, conversar com o atleta que ele estava lá junto. E aí eu falei o exemplo aqui anterior, que a gente chegou a ser sexto do estado aí. Então quero dar os méritos para ele também e agradecer aí porque ele é um cara que, assim como o André, eu vou falar assim, esses dois caras, se vocês mexerem com o nosso departamento lá, vocês vão arrumar 2 leões para brigar, cara. Vai arrumar enrosco, né, Fábio? Eles Eu não mexo em nada, só apoio. Eles defendem nosso clube com o coração e eu só tenho a agradecer os dois. Eu acho que cada vez mais a gente tem essa... Eu tenho passado um pouco disso pro Tela. Eu venho de área corporativa, né? E eu acho que você valorizar as pessoas é fundamental. Óbvio, a gente não faz uma mudança do dia para a noite, a gente vai construindo, né? Mas eu acho que é louvável, né? A gente valorizar e tem que ser... Isso tem que ser explícito, né? Eu não vejo muito hoje no clube essa questão, né? A gente tem a percepção, por exemplo, do tênis, mas as pessoas só vão saber disso agora se assistirem aqui o podcast ou se conversarem contigo, né? Sim. E eu acho que tem tanta coisa boa que a gente tá dentro do clube, né? E que a gente pode, infelizmente, estar agora com um canal aqui podendo divulgar, né? Isso aí. Bacana, meu amigo, eu não quero te atrasar pro seu ensaio da banda. Queria agradecer vocês dois aí pelo tempo, de novo, né? E pela dedicação. Em nome do Gustavo aqui, eu quero agradecer vocês aí por toda a dedicação. Enfim, é muito gostoso e contagiante estar aqui com vocês hoje e perceber o quanto o tênis está evoluindo, né? O quanto evoluiu no comando aí do Tela e quanto a qualidade dos diretores que estão nessa diretoria. Então, muito obrigado.
À disposição, sempre, né, Cris? Oh, Se Deus quiser, faremos outros Foi em ótimo. breve aí. Foi ótimo. Valeu, Paulo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada. Boa noite.